econômica de imigrantes e refugiados. E peço que, por favor, assim, dúvidas, perguntas que vocês tiverem, vou ficar super feliz de responder. Então, sendo bem breve, quem que é a AVSE, né, que a Isabela comentou, que eu estou representando aqui. A AVSE é uma ONG brasileira, ela está aqui no Brasil desde 2007 e ela visa contribuir para melhorar as condições de vida de pessoas que estão em alguma situação de vulnerabilidade. A AVSE Brasil está vinculada a um contexto internacional a partir da Fundação AVSE, que é uma ONG italiana, como se fosse a mãe da AVSE Brasil. A gente está presente em 11 estados, mais o Distrito Federal, e a gente trabalha em projetos de diversos nichos, assim, na área de educação, energia, justiça. E desde 2018, a gente começou um trabalho voltado para a migração e refúgio de venezuelanos. A nossa atuação, ela está inserida na Operação Acolhida. Não sei se vocês que estão participando do café estão familiarizados com a Operação Acolhida. A Operação Acolhida é uma força-tarefa humanitária que foi estabelecida em 2018 e ela é liderada pelo governo federal, junto com agências da ONU e a sociedade civil. E o objetivo dessa operação é responder à afluência de venezuelanos que estão chegando aqui no Brasil em volumes muito grandes, e tem 3 pilares. O primeiro é o controle de fronteira, o segundo é a acolhida nos abrigos gerenciados pela Operação Acolhida, e o terceiro é a interiorização voluntária. Essa palavra interiorização é uma palavra que eu vou me referir bastante aqui durante a nossa conversa, e ela quer dizer a realocação de venezuelanos que estão na fronteira, especialmente em Roraima, mas também pensando em Manaus, para outras partes do Brasil. A migração venezuelana no Brasil, ela começou um pouquinho mais em grandes números em 2016 e teve um aumento de fluxo muito alto em 2018. O Brasil é o 5º país que mais acolheu venezuelanos. Já foram basicamente assim por volta de 5 milhões de venezuelanos que deixaram a fronteira e mais ou menos 260 mil vivem atualmente no Brasil. Os venezuelanos chegam no Brasil através de Roraima. Roraima é o estado que está bem na fronteira. E o Brasil é um país muito grande, né? Então é muito difícil dos venezuelanos se deslocarem sem ser pelo apoio da Operação Acolhida, sem ser por meio da interiorização, que eu vou conversando com vocês mais para frente. 2 dados que eu queria reforçar. O primeiro é em relação ao estado de Roraima. Então a gente imagina aí, muita gente chegando. Antes da fronteira fechar, chegavam mais ou menos aí por volta de 500 venezuelanos por dia, e Roraima é um estado que apresenta condições limitadas de absorção dos venezuelanos no estado. Tem um PIB per capita baixo, serviços públicos um pouco mais precários e pouca estrutura no geral para receber essa população. E outra coisa importante é diferenciar refugiados de imigrantes. Refugiados são pessoas que escaparam de conflitos armados, perseguições, seja por motivos de raça, religião, por qualquer assim, delito. E o migrante é aquela pessoa que escolhe se deslocar, não por causa de uma ameaça direta de perseguição ou morte, mas principalmente para melhorar sua situação socioeconômica, em busca de trabalho, de educação. Hoje em dia, o CONARE, que é a Comissão Nacional de Refugiados, já reconheceu um número bem alto. A gente está mais ou menos em 46 mil venezuelanos tendo sido brindados com esse status de refugiado. E o que a AVSE tem a ver com tudo isso, né? Por que eu estou contextualizando vocês da Operação Acolhida? A AVSE ela é convidada a entrar, a fazer parte da Operação Acolhida em 2018, a convite do Acnur, que é a Agência da ONU para Refugiados, e a AVSE começa a atuar na gestão de abrigos. Ela começa a apoiar toda essa parte que tem a ver com a recepção dos venezuelanos no Brasil e com a parte da acomodação, do acolhimento dessa população nos abrigos. Só que o que acontece? A gente volta para a situação de Roraima. Roraima é um estado pequeno, com PIB per capita mais baixo, muita gente chegando, e os venezuelanos começam a se deslocar um pouco
mas de forma muito precária. Então, a gente faz um projeto piloto de interiorização, em que 9 venezuelanos são contratados, tá? Eles entram no mercado de trabalho formal para trabalhar numa indústria de bebidas não alcoólicas na Bahia, uma indústria também de imigrantes, e é um projeto piloto que dá super certo. A partir disso, a AVSE, ela aplica para um projeto e daí que começa o Acolhidos por Meio do Trabalho, que eu faço parte. O Acolhidos por Meio do Trabalho, ele começou em setembro de 2019 e o foco dele é a grande perspectiva que a gente percebeu desse projeto piloto, que o Acolhidos vem atuar de forma bem forte, é a questão da perspectiva, de ter perspectiva ao refugiado e principalmente a questão da autonomia através de uma vaga de emprego. Então, quais são os objetivos do projeto Acolhidos por Meio do Trabalho? É garantir os direitos dos refugiados e imigrantes venezuelanos que vivem no Brasil através de 2 focos principais. O primeiro é garantir o acesso ao mercado de trabalho formal e o segundo é a integração socioeconômica dos imigrantes e refugiados venezuelanos através dessa realocação voluntária. Então, como é que funciona, assim, em termos práticos, as nossas atividades? O coração do nosso projeto, que a gente chama, é essa interiorização. Então, a AVSE, ela faz todo esse processo, essas campanhas de sensibilização com o mercado de trabalho, com empresas do setor privado, para que elas tenham interesse em contratar refugiados e imigrantes. A partir disso, a gente apoia todo o processo. Então, as empresas interessadas em contratar, e aqui a gente fala muito sobre responsabilidade social corporativa, a gente está falando muito sobre diversidade, inclusão, de inserir refugiados na força de trabalho. Então, a AVSE faz esse engajamento com as empresas e a gente apoia em todo o processo de recrutamento e seleção. As empresas nos mandam o perfil que elas estão interessadas em contratar. Eu fico locada em Boa Vista, a gente tem uma equipe em Boa Vista, a gente começa a fazer triagem desses perfis que tenham os requisitos, as características que as empresas estão buscando. A gente faz, então, esse match e a gente apoia todo esse processo de entrevista, exame admissional, se tem alguma prova técnica, a gente acompanha tudo isso. A partir do momento que a pessoa é selecionada, a gente faz uma checagem de documentos, porque existem muitas dúvidas, né, que as empresas trazem, que muitas vezes quem não está familiarizado com esse campo, especialmente com a Operação Acolhida, tem dúvidas. O primeiro é a respeito de documentação. Refugiados e imigrantes venezuelanos podem trabalhar no Brasil? Sim, se eles entraram no Brasil, né, antes da fronteira fechar, se eles têm a documentação toda, eles podem sim trabalhar no Brasil. Quando os refugiados e imigrantes chegam no Brasil, eles recebem alguns documentos. O primeiro é a solicitação de refúgio, se aplica para ser refugiado, ou o visto de residência temporária, que é o equivalente à identidade, à nossa identidade. Eles recebem o CPF, recebem a carteira de trabalho, o número do PIS e recebem também o cartão do SUS. Por isso que a Operação Acolhida ela se destaca também em comparação a outros países que acolhem venezuelanos, porque ela documenta e possibilita que o venezuelano possa trabalhar legalmente no Brasil. Isso diminui casos de exploração, facilita a proteção do refugiado e do migrante. Então, voltando, a gente apoia toda essa parte de recrutamento e seleção e a pessoa, então, ela viaja, né, para onde que ela vai ficar alocada. Ela é recebida pela cidade de acolhida. Outra dúvida das empresas é quem que vai pagar por esse transporte? Roraima é um estado muito longe, né? Então, quem paga por esse transporte, na verdade, é a própria Operação Acolhida, ou é por meio do Exército, da Força Tarefa Humanitária, ou é por meio da OIM, que é a Organização Internacional para Migrações da ONU. Então, a própria Operação Acolhida paga por esse transporte e na cidade de acolhida, a AVSE ela dá um apoio também na pós-interiorização. Então, a AVSE ela sempre paga por acomodação, a gente paga por acomodação por até 3 meses. Então, antes do grupo chegar, a gente busca, por exemplo, imobiliárias, casas de retiro, onde o pessoal possa chegar nesses primeiros 3 meses.
A gente compra mobília, né? São pessoas que estão chegando basicamente sem renda alguma, e a gente sempre contrata uma assistente social ou uma psicóloga para apoiar na integração socioeconômica das pessoas. Quando a gente fala de autonomia, a gente está fugindo do modelo um pouco mais assistencial, que às vezes é visto aqui em Roraima, né? A questão dos abrigos. Então, sempre, o nosso apoio, a gente sempre se pergunta, a gente está deixando a pessoa mais dependente da gente ou a gente está indo rumo à autonomia? Quando a gente paga por acomodação por 3 meses, quando a gente tem um apoio aí em loco da assistente social, da psicóloga, é exatamente para a gente garantir aí, a gente trabalhar rumo à integração, rumo à autonomia. Então, essa psicóloga, assistente social, vai ajudar os migrantes e refugiados a acessarem a rede pública, né? Então, as crianças a se matricularem, acessar a rede de assistência, se tem algum direito, algum benefício, e acessar o sistema de saúde. A casa é a mesma coisa, são pessoas que vão receber o salário só depois de um mês. Então, é um local digno para elas morarem, para elas conseguirem juntar dinheiro e depois irem buscar acomodação própria, do jeito que elas quiserem. E uma terceira dúvida que sempre surge e se a pessoa é demitida? E se a pessoa não tem nada a ver com o perfil? E se a pessoa não quer mais ficar? A empresa é responsável por mandar de volta? De forma alguma. A gente é curioso que às vezes que aí aparece um pouco mais de xenofobia, preconceito, que a gente infelizmente enfrentou em alguns lugares, quando as empresas simplesmente não querem mais o perfil e querem que a gente dê um jeito, né? A gente está falando de seres humanos, a gente está falando de pessoas que escolheram essa interiorização, que estão contando com essa oportunidade. Então, por isso que eu falei no começo que é uma interiorização voluntária. As pessoas escolhem esse processo, tá? Uma coisa que a gente gosta de falar é que a interiorização não é um direito, a interiorização é um benefício. Então, sempre antes das pessoas viajarem, quando a gente faz a checagem de documentos, a gente faz uma sessão informativa para explicar o que é interiorização. É como às vezes a gente pensa, eu chego num lugar novo, numa cidade nova, num país novo, não sei como funciona aqui, questão da cultura, da língua. Então, essa sessão pré-viagem é um pouco para a gente explicar como é que é a dinâmica da cidade, o clima, a língua, né? Obviamente é português, mas as diferenças culturais, explica como é que é o sistema de saúde, sistema público, etc. E principalmente qual que é o trabalho que a pessoa vai fazer. E a pessoa, ela com essas informações mínimas, ela toma a decisão se ela quer seguir com essa oportunidade ou não. Por isso que ela assina um termo de compromisso, ciente de que é uma interiorização voluntária, e caso não dê certo, caso ela tentou o direito também de não gostar, né, de querer ir embora, ela saiba que nem a AVES, nem a Operação Acolhida, nem a empresa pagam o transporte de volta para Roraima, para Venezuela ou qualquer outro lugar. Então, a AVES trabalha em todo esse processo de engajamento inicial da empresa, apoia na definição do perfil dos colaboradores. A gente sempre fala para as empresas prestarem muita atenção, né? Não simplesmente selecionar de qualquer forma. A gente está falando aí de um processo de recrutamento e seleção, que deve ser feito com total sincronia, né? Total da melhor forma possível para selecionar perfis que realmente têm a ver com a vaga. Então, a AVES apoia em todo esse processo e apoia nessa parte final de integração socioeconômica. Como eu falei no começo, a gente tem empresas muito interessadas em contratar refugiados e imigrantes devido à questão de diversidade, inclusão, e temos empresas que querem contratar devido à motivação, devido ao capital humano, ao extra que o refugiado e o imigrante traz. A gente já trabalhou com a gente já fez interiorizações para mais de 8 estados, já trabalhamos com mais de 15 empresas e fizemos interiorizações para mais de 21 processos. A maioria das nossas interiorizações são para Santa Catarina. Um dado curioso é que Santa Catarina, o sul do Brasil, é o local que todos querem ir. Eles pensam muito a questão do frio, né? Roraima é extremamente calor. Então, o Sul acaba sendo aí uma lenda que é o melhor lugar para se viver. A gente apoia muito interiorizações para Santa Catarina, que é onde tem muitas empresas, né? Indústrias. Indústria absorve muito migrante refugiado.
A gente já fez parcerias com inúmeros frigoríficos, com franquias do McDonald's, empresas na área área hospitalar, na área de serviços. Então, empresas grandes, pequenas, a gente tem aí experiências com diversos portes de empresas. E falando um pouco de números, né? A gente até abril desse ano, a gente já interiorizou quase 800 pessoas, das quais metade foram contratadas para trabalhar no mercado de trabalho formal. E a AVSE, ela também dá cursos, tá? A gente prepara os venezuelanos que estão aqui em Roraima, a gente dá cursos, oferece cursos de português. A língua é um fator essencial para a pessoa se integrar, e não é só o portunhol, né? Saber falar bem a língua abre novas portas, com certeza. A gente dá um curso também de preparação laboral, que é explicar sobre as leis trabalhistas brasileiras, explicar um pouco sobre direitos, deveres. Isso é uma forma das pessoas se protegerem, tá? Não necessariamente ela vai entrar numa interiorização pela AVSE, mas é importante ela ter esse conhecimento. E a gente começou a ofertar cursos técnicos também. Esses cursos técnicos, a gente está ofertando cursos de manicure, operador de caixa, vendas básico, porque a gente também quer fomentar a integração socioeconômica, mas nem todo mundo quer ser interiorizado. Tem muita gente que quer ficar perto da fronteira. A gente está falando também de famílias monoparentais, especialmente lideradas por mulheres com filhos, que têm menos chances de ser interiorizada, menos chances, às vezes, de conseguir uma oportunidade no mercado de trabalho formal. Então, a gente também tenta apoiar com essas outras oportunidades de integração, empreendedorismo, entrar no mercado de trabalho informal também. Já estou encerrando, sei que o tempo está acabando. Última coisa que eu queria falar é comentar um pouco por que as empresas querem contratar refugiados e imigrantes. Um ponto muito importante é a questão do crescimento da própria empresa, né? Assim como qualquer colaborador brasileiro, o refugiado migrante, ele traz qualificações técnicas, né, muito importantes. Muitas vezes o migrante refugiado, ele é empregado em áreas que estão abaixo da sua qualificação, né, devido à falta de oportunidade. A gente está falando de inovação, são pessoas de diferentes culturas, backgrounds, experiências, então elas trazem um processo criativo muito importante para inovar a empresa. Um ponto-chave de investimento, são pessoas que infelizmente não têm tantas oportunidades, então quando elas conseguem uma oportunidade, elas vão fazer de tudo para dar certo, tem muita determinação e visibilidade. Hoje em dia, acho que tem tudo a ver com o festival, né? A gente está falando de diversidade, de inclusão, de empresas que se comprometam com valores, né? Então, isso é uma coisa que diferencia muito a empresa e é uma coisa que tem dado muito certo. Então, super rapidamente, bem assim, rapidão mesmo, eu quis apresentar um pouco do projeto da AVSE, e aí eu fico disponível agora para perguntas, dúvidas, inquietações. Boa tarde, Diana. Boa tarde a todos. Tá me ouvindo, Diana? Tá me ouvindo? Perfeito. A minha dúvida é com relação a essa sensibilização das empresas, que como você atinge o RH da empresa de forma que ela seja convencida, seja sensibilizada a ceder essas vagas para esse projeto, que acho bem interessante. Não tão apenas assim, né? Mas mostrando a empresa quais seriam os benefícios que ela estaria lançando mão ao receber os beneficiados ou não? Como é que você atinge esse convencimento deles? Tudo bem, Henrique? Henrique, só apresentar para vocês, ele faz parte da Operação Acolhida do Exército. Muito obrigada por estar participando. É uma excelente pergunta, Henrique. Assim, quando a gente fala de vender o nosso peixe, né? Eu acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque tem empresas que não têm o perfil de contratar refugiados e imigrantes. São empresas que não têm nada a ver. Às vezes elas chegam até a gente querem contratar mão de obra barata, né? Então, a gente tenta se afastar um pouco de empresas que não tenham muito perfil,
Quando a gente fala sobre a contratação de refugiados e imigrantes, a gente realça aquilo que a última coisa que eu falei sobre as vantagens de contratar essa população, mas uma coisa que a gente tenta falar também é sobre essa questão de oportunidade, sensibilizar no sentido da crise humanitária no contexto mais geral e também sensibilizar no sentido do apoio que, eu estou falando aqui especialmente da ADSE, do Acolhidos por Meio do Trabalho, a gente pode dar. O recomeçar é muito difícil, né? É muito difícil, especialmente quando você não tem apoio. Então, eu acho que o modelo que ajuda não só a conseguir selecionar pessoas que tenham um perfil, mas que vai ajudar essas pessoas a se inserirem, a se integrarem na comunidade, é uma grande vantagem para a empresa, porque são pessoas que estão indo com a família, né? A família toda é interiorizada, são pessoas que vão ter uma ajuda para se inserir no serviço público, elas vão ter uma estrutura. Então, normalmente, empresas que chegam são empresas que estão mais interessadas nessa parte de diversidade, inclusão, com certeza, mas não sei se é uma dica, mas uma coisa importante de falar é sempre isso, o perfil da empresa está alinhado com pessoas com refugiados e imigrantes, né? Com essa população. Não sei se te respondi tudo. Respondeu sim, muito obrigado, Diana. Fico muito feliz. Cris, pode falar. Acho que você queria perguntar. Na verdade, ei, Diana, prazer. Na verdade, você acabou de abordar o que era a minha pergunta, que era exatamente se apenas pessoas solteiras são selecionadas como beneficiários ou se pessoas que têm família também, e se, no caso, a interiorização era com a família toda para evitar ruptura de vínculos. Perfeito. Era isso. Perfeito, Tris, né? Perfeito, muito prazer. A gente sempre interioriza não só o colaborador, o contratado, mas a família toda. A gente entende exatamente isso do vínculo, né? De ter a estrutura da família. Uma das grandes dificuldades que a gente tem hoje em dia é um pouco o perfil de empresas que buscam contratar refugiados e imigrantes. Normalmente as mulheres nem sempre são contempladas, né? Muitas vezes querem homens solteiros. Então, até respondendo um pouco o Henrique, a gente tenta fazer essa sensibilização de dar mais oportunidades. Então, muitas empresas, ao mesmo tempo, querem contratar aí pessoas que têm familiares, que também é uma forma de garantir, né, mais apoio, exatamente. Mas, no momento, o nosso grande desafio é isso, é conseguir abarcar, por exemplo, PCDs, mulheres que são chefes de família monoparentais, que são as pessoas deixadas para trás. Então, mesmo assim, a gente conseguindo sensibilização da empresa, tem uma camada um pouco mais embaixo, que é sensibilizar sobre essas populações deixadas para trás. E aí é uma coisa que eu não falei, que eu vou mencionar bem rápido, a gente tenta também dar um pouco de subsídio para isso, né? Então, por exemplo, famílias monoparentais, a gente tenta que elas morem na mesma casa, então elas podem revezar o cuidado do filho, o nome técnico é o CBI, né? Que é o Cash Based Intervention, que é um apoio financeiro, então a gente pode dar esse apoio financeiro para algumas famílias que precisam de um pouco mais de apoio, questão de alimentação, transporte, etc. Então, a gente também tem alguns mecanismos para a gente tentar endereçar isso também. Oi, Dora. Boa tarde. Aqui é Nancy. Primeiro, parabéns pelo trabalho, muito belo. Eu gostaria de saber como é que vocês atuam, além da sensibilização, para evitar a exploração. Então, que a empresa que vai buscar essa alternativa, que ela não haja para explorar, e sim para, não sei, buscar alguém mais motivado para colaborar. E também se seria para qualquer perfil e porte de empresa, ou se tem um determinado porte, como é que vocês fazem esse trabalho? Perfeito, Nancy, prazer. É muito bom quando vocês fazem perguntas que eu vou lembrando de coisas, né? Essa parte de proteção é muito importante, que tem a ver com o trabalho do Henrique, tem a ver com a parte do Exército, que é a checagem de documentação. Para qualquer empresa, a gente fazer qualquer parceria com a empresa precisa mandar alguns documentos exigidos pela própria força-tarefa, que aí a gente checa. Então, por exemplo, se a empresa tem algum débito trabalhista, empresas inidôneas, a gente checa, por exemplo, o CNPJ,
a gente checa tudo para ver que ela não está envolvida em nada ilegal. Isso é o primeiro requisito. Segundo requisito, a AVSE sempre manda alguém, né? A gente tem 2 assistentes de operações fenomenais na equipe, a Fernanda e o Patrick, e eles sempre viajam antes para a cidade de acolhida para fazer uma espécie de reconhecimento de terreno. Então, eles visitam a empresa, eles conversam com o RH, eles muitas vezes vivem aí o dia a dia, né, para entender um pouco do trabalho, do que é feito, e eles sempre também articulam com o poder público local. Então, fazem um contato com a prefeitura, com a Secretaria de Assistência Social, de Educação, de Saúde, para entender se a empresa, o porte da empresa, né, a influência da empresa na cidade, para entender também, outro ponto importante, se a cidade ela está pronta para receber refugiados e imigrantes. A gente trabalha com cidades muito pequenas também, né, que às vezes a chegada de muita gente pode causar mais xenofobia, preconceito, especialmente agora com o Covid. Então, a gente tem que ter sempre esses cuidados. Então, a gente sempre faz essas viagens de reconhecimento de terreno e essa articulação com o poder público para garantir essas questões de proteção. E contratar assistente social, a psicóloga, é para isso, para a gente ter uma pessoa in loco acompanhando o trabalho e a integração dessas pessoas durante 3 meses. Eu perdi um pouco a sua segunda pergunta, se qualquer perfil poderia ser contratado? Qualquer porte e segmento. Porte de empresa. Isso. Perfeito. Qualquer empresa interessada em contratar refugiados e imigrantes, ela pode contratar, isso não tem problema nenhum. No nosso modelo, para a gente fazer funcionar, normalmente a gente pede aí que para contratar no mínimo 10 pessoas, né? Que dá mais ou menos umas 30, 40 pessoas interiorizadas, para a gente, porque a gente sempre contrata assistente social, tem que pagar por acomodação, etc. Então, é para viabilizar o nosso modelo. A gente já tem a gente já trabalhou com empresas familiares em Minas Gerais, por exemplo, a gente já trabalhou com multinacionais, isso não tem tanto problema. Aí, questão de qual empresa, né, que a gente vê que é mais fácil de conversar, de integrar, aí é outros 500, mas em termos teóricos, qualquer tipo de empresa pode contratar. Entendi. Obrigada, parabéns pelo trabalho. Obrigada por ter participado. Diana, muito provavelmente deve existir aqueles que entraram de forma ilegal, né? Que não tem documentação, essas coisas do tipo. Como que funciona isso? Eles podem procurar a ONG para poder começar a ter a documentação? E podem ser de outra cidade procurar vocês também? Como é que funciona? Ótimo, é Magdali, né? Isso. Prazer, Magdali. É o seguinte, desde que a fronteira está fechada, a fronteira fechou em março do ano passado devido ao Covid. Não é que isso fechou a entrada de venezuelanos, né, em termos práticos, apesar de legalmente eles não poderem entrar mais, eles continuam chegando, né, a situação na Venezuela está cada vez pior, o Covid só piorou também, então eles continuam entrando, eles entram pelas famosas trochas, que são os caminhos aí ilegais, e, infelizmente, como a fronteira está fechada, é uma determinação aí do governo federal que elas não podem ser documentadas. Mas existem casos de proteção, de saúde, então elas muitas vezes são acolhidas nos abrigos, mas infelizmente elas não podem participar do processo de interiorização, porque só pode participar do processo de interiorização quem tem a documentação completa, que é o que eu mencionei no começo, que é o protocolo de refúgio ou visto de residência temporária, carteira de trabalho, CPF, elas não têm acesso a isso. Então, infelizmente, é uma coisa que, como AVSE, como ONG, a gente tem um pouco as mãos atadas. Existe todo o movimento de advocacy, né, de movimentação aí para essas pessoas serem documentadas, são pessoas que estão chegando e a gente entra aí até num debate um pouco mais profundo, mas, infelizmente, elas não podem participar. Mas a gente trabalha muito com o Sistema S, especialmente com o SENAC, nos cursos. O SENAC flexibilizou as regras. Então, pessoas que tenham o CPF, que o CPF eles podem tirar, mesmo entrando com a fronteira fechada, eles podem tirar, eles
conseguem acessar os cursos. Então, eles podem fazer um curso de português, curso de preparação laboral, cursos técnicos. Claro que não é o cenário ideal, mas pelo menos eles têm aí formas de começarem também essa parte de integração socioeconômica. Mas daí eles têm que passar a fazer um trabalho autônomo, né? Porque eles não podem ser contratados, né, pelas empresas. Exato, exatamente. Aí a gente entra na questão de riscos, né, de exploração, que eles ficam mais vulneráveis, isso com certeza. E assim, a gente tenta, pelo menos através dos cursos, né, sensibilizá-los a respeito disso. E sendo bem sincera, eu acho que é uma questão de tempo, tá? Para os venezuelanos começarem a serem documentados. É porque é um grande paradoxo. Um dos objetivos da Operação Acolhida é interiorizar, né? Tirar um pouco os venezuelanos que estão em Roraima para outras partes do Brasil. Mas se a fronteira está fechada, tem muita gente que não pode ser interiorizado, acaba que eles vão ficar nos abrigos, né? Porque o objetivo é fazer essa rotação. Então, acaba entrando nesse choque e já existe o movimento de começar a documentá-los. Então, tudo dando certo aí, provavelmente a gente vai ouvir que eles vão começar a ser documentados em breve. Mas alguém tem alguma pergunta? A sala vai fechar em 2 minutos. Então, acho que se eu fazer, eu acho que ainda dá tempo, se for algo rápido. Enquanto vocês pensam, né, eu queria só agradecer novamente, Isabela, eu queria agradecer todo mundo que está presente, muito obrigada, viu, terem tomado tempo para escutar um pouquinho sobre esse tema. Eu estou à disposição que vocês precisarem, eu posso passar o meu contato se vocês tiverem interesse, a Avicela tem um site, o Acolhidos por Meio do Trabalho também tem um site. Então, fiquem bem à vontade para entrar em contato, fazer perguntas. A Isabela tem meu contato também. E foi um prazer estar aqui com vocês hoje, compartilhando um pouco sobre o nosso trabalho. Muito obrigada a todos por permanecerem aqui, por terem participado, principalmente a Diana, por ter feito esse café aqui muito interessante. Espero que todos tenham gostado. E continuem com o trabalho com os ODSs, sejam signatários, eu vou mandar aqui no chat de novo. E continuem acompanhando o festival, né? Tá acabando, mas ainda dá para participar de outros cafés, das sessões finais. Muito obrigada a todos. Até mais, boa tarde. Boa tarde, gente. Obrigada. Boa tarde, obrigada, pessoal. Tchau, boa tarde. Diana? Ei. Tirar aqui do mudo. Eu até te mandei uma mensagem aqui no privado, exatamente para eu fazer contato com você depois. Eu te encontro no LinkedIn como